Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, a gente está começando mais um giro semanal para você, e a gente está aqui recebendo hoje para comentar as notícias publicadas no site do sindicato, no sindipetro.org.br, os diretores Gabriel Carqueso. Como vai, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, Rosa? Como é que você vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos também aqui com a participação do diretor Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Ô, Rosa, como diria um amigo meu lá do TABG, o Souza Filho, tudo mais ou menos, mas vamos indo. É isso aí. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 15, abrimos as postagens da semana com a repercussão das manifestações de domingo, dia 14, quando completaram 3 anos da morte de Marielle Franco e Anderson. Roberto Santos, os dois foram brutalmente assassinados, mas até agora as investigações policiais não responderam quem mandou executar a vereadora do PSOL, né? Rosa, isso que é o... Não sei se o mais importante, mas é muito importante, né? A gente saber a motivação e tentar estancar esse tipo de ato antidemocrático, né? Eu lembro no dia que a Marielle morreu, foi até próximo ao meu aniversário, foi algo chocante para mim. E a gente, na condição de dirigente sindical, a gente, assim, pessoas que têm um enfrentamento, né, com o sistema, com o que outras pessoas falam, com tudo que está aí, né, a gente acaba enfrentando, denunciando as coisas. A gente fica realmente com medo, né? Eu, pelo menos, admito isso, eu fiquei com medo, né? Claro que a gente continua na luta, segue em frente, toma todos os cuidados, entendeu? A gente fica, eu pelo menos fico um pouco mais atento assim, ao andar na rua. Eu nunca sofri nenhum tipo de ameaça, nada do tipo, né? Mas a gente fica mais esperto nesse tipo de situação, né? E só para reforçar aí, Rosa, a gente está começando o programa aí, eu vou ver se eu falo sempre isso nas lives, né? A gente não pode chamar o Bolsonaro de genocida, tá? Só para reforçar aí para todo mundo, ele não é genocida, tá? Genocida. Complementando o comentário do Roberto, Rosa, lembrando que pedindo celeridade, né, na investigação do crime, né, porque é inadmissível, né, num país como o nosso, né, que se diz um Estado democrático de direito, né, passar tanto tempo, né, mais de 1000 dias, né, perguntas básicas não ter sido esclarecidas ainda, né, militares reformados, várias manifestações aí pelo país e pelo mundo, né, pedindo justiça e diversas iniciativas de lentidão, né, na investigação que ainda não foi concluída. No dia 15, publicamos matéria sobre o artigo do economista Eric Gil Dantas, do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, IBEPS, que mostra os disparates no Brasil entre o custo de produção e refino e os preços de venda dos combustíveis praticados pela direção da Petrobras. O problema é que a política de preços adotada pela direção, né, de paridade de importação, faz com que os preços dos combustíveis vendidos no Brasil tenham como referência a variação do mercado internacional. Aí não tem como os brasileiros pagarem em dólar, né, praticamente, nem pelo combustível, nem pelo botijão de gás, né, Gabriel? Rosa, essa matéria do Sindipetro, né, ela reproduz um estudo do IBEPS, que mostra até o que a gente já tinha comentado no último giro semanal, né, que é o desequilíbrio vem tendo, principalmente a partir do ano de 2014, 2015, que denota a adesão da política de paridade internacional da Petrobras, né? Até o título da nossa matéria é o desequilíbrio entre os custos de produção e refino e o preço final de venda dos combustíveis. A gente chamou a atenção, né, que a população brasileira está sufocada. O que esse estudo mostra, basicamente, e a gente mostrou isso na nossa matéria, é que com o aumento da produção no Brasil pelo pré-sal, a gente já está produzindo 3 milhões, quase 3 milhões de barris de petróleo por dia.
E como o custo de extração no pré-sal, com a nossa tecnologia nacional, tecnologia da nossa empresa, ela é muito mais barata, a gente tem gráficos ali, gráficos simples, de fácil leitura, que mostra como, de 2014 para cá, caíram os nossos custos de extração. Também caíram os nossos custos de refino. E é incrível como, automaticamente, a partir do momento que caem esses custos, a gente baixa a carga nas refinarias, ou seja, a gente deixa de refinar o óleo cru que a gente está extraindo mais e mais barato, passa a vender ele, deixa de gerar valor, deixa de dar valor para esse óleo. E isso está alinhado à política de privatização, isso está alinhado aos interesses do mercado. A gente já discutiu isso aqui no último giro semanal e a gente tem mais uma matéria que você vai falar aqui daqui a pouco. Só para falar rapidamente de um dado, a ociosidade das refinarias vinha basicamente 96%, 97%, 98% até 2014. Em 2015, ela já cai para 89%. Ultimamente, ela tá níveis de 76%, 77%. Então, a gente está com um parque de refino ocioso. Será que, se um dia, a gente está lutando e que isso não vai acontecer, mas se um dia esses ativos fossem entregues, eles estão numa lista de oferta para o mercado, eles seriam vendidos para ficar ociosos? Não faz sentido, né? Sem políticas do governo federal para combater a pandemia no Brasil, todos os números crescem de forma alarmante nos estados. Na segunda-feira, dia 15, divulgamos que o Rio de Janeiro registrou o maior número de internações por Covid-19 em hospitais públicos desde o dia 22 de dezembro, com pelo menos 1.091 pessoas internadas, a metade em UTIs e outras 51 na lista de espera no leito hospitalar na capital, há mais de 24 horas nesse aguardo, né? Durante a semana, esses números aumentaram, batendo recorde, e os especialistas avaliam que a curva na cidade é crescente, Roberto Santos. Rosa, a situação da Covid assim, é desesperadora, é muito assustador isso para mim. Semana passada a gente estava com números altos, e essa semana tá muito maior aqui ainda. Estou vendo aqui dia 18, isso no Brasil, né? 2.724. É um absurdo, né? Pensar que a gente chegou nesse ponto e infelizmente, a gente vê que as pessoas, muitas pessoas ainda não estão conscientes do perigo, né, que a gente está vivendo. A gente vê o próprio prefeito Eduardo Paz aí anunciou algumas medidas de restrição aí, que, ao meu ver, eu ainda acho insuficiente. Eu acho que deveria arrochar mais, deveria ter o próprio... não pode chamar de genocida, né, o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, eu acho que ele poderia... de fato, medidas mais enérgicas para o país, né? Eu vi ele entrando no STF, né, com medida para tirar a restrição de se achlocar no Brasil, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Os nossos governantes, uns talvez estejam batendo cabeça, outros talvez tenham uma política genocida mesmo. Não vou citar quem eu penso, mas alguns acho que têm essa política genocida. E o que cabe a gente, né? Cabe a gente a não ouvir esses caras e ficar em casa, ficar quieto em casa. Quem puder, né? Claro, acho que tem muita gente aí que está no teletrabalho, eu estou no teletrabalho, então temos esse privilégio, né? Podemos dizer que muita gente aí tem que ir para a correria para conseguir botar comida em casa. Isso é muito triste, né? Mas, enfim, a realidade que a gente vive. Mas quem está em teletrabalho, não é porque o cara que está na correria está na rua que eu que estou no teletrabalho tenho que ir para a rua. Quem puder ficar em casa, fique em casa o máximo possível para a gente tentar ver se diminui, né, um pouco esses números alarmantes na questão de leitos de UTI. Aqui no Rio está tudo ocupado, e para aguardar a vacina, né? Porque realmente o que vai salvar a gente é a vacina.
E olha só, Roberto, na terça-feira nós noticiamos também que mais uma plataforma da Petrobras registra o surto de Covid-19, né? São 5 desembarcados da P-38 que testaram positivo. Uma equipe médica esteve a bordo para fazer testes em todos os trabalhadores, né? Mas não divulgou os resultados, e foi chamada com urgência também uma equipe para desinfecção dos ambientes, quer dizer, coisa que já era para estar acontecendo nas plataformas, né? Os trabalhadores denunciaram que houve redução do efetivo, e mais grave ainda, né, essa redução foi por causa, né, do PDV e também do afastamento do grupo de risco para a Covid-19. E aí ainda há uma aglomeração dentro da plataforma, porque a oficina de instrumentação, por exemplo, imaginem, né, ela projetada para 3 pessoas, ela está também sendo usada como oficina elétrica. Então, chega a comportar, em algumas horas, né, 8 pessoas ao mesmo tempo ali naquele local. E, por coincidência, né, claro, ou não, né, justamente os afetados com a Covid-19 aí desse grupo de 5 são a maioria dessa oficina elétrica, né, quer dizer, mau gerenciamento e desrespeito aos protocolos contra a Covid-19, né, Roberto. Agora, eu também queria comentar que nós soubemos hoje que, né, apesar da Petrobras não divulgar, né, os registros de óbitos, os casos estão bem espalhados na empresa, né? Na Regap, por exemplo, foi anunciada uma greve a partir da segunda-feira, dia 22, por causa das condições alarmantes. Pelo menos 200 petroleiros testaram positivos só no mês de março, sendo 84 de um mesmo setor, Roberto. Rosa, vamos lá por parte, né? Primeiro, infelizmente, não é surpresa para ninguém, né, esse tipo de notícia. A gente vem martelando isso desde março do ano passado, né? Inclusive, a questão das plataformas, né? Tem alguns estudos aí relacionados a embarcações, né? Questão de transmissão da Covid em embarcações, a gente vê que o nível de transmissão é altíssimo, né? Ainda mais com essas novas cepas que estão vindo mais transmissíveis aí. E, infelizmente, né, isso daí não é novidade para ninguém, né? O que deveria ser feito, né, na visão, né, nem só minha, né, na visão do sindicato, era justamente diminuição das atividades nas plataformas, né? Uma coisa que a gente vem martelando aí desde o início também da pandemia, que a Petrobras não move nenhuma palha, né, para negociar com a gente, que tipo de atividade essencial. Já falamos aqui, né? Será que exportar petróleo para a China é essencial? Eu não sei, eu acho que não. Não sei o que vocês acham aí, mas eu acho que não. Então, esse debate que tem que ser feito, né? Porque assim, a plataforma não pode 0 pessoas, né? Acho que não tem condições. Mas a Petrobras aí, né, trabalhando para diminuir ao máximo, né, o nível de operações, de atividades, poderia diminuir também o número de pessoas, né? Justamente para atender ao essencial, né? E aí, essa é a discussão que tem que ser feita, né? O que é essencial durante a pandemia. E em relação ao pessoal da Regap, eu acho ótimo, né? Qualquer movimento paredista aí, a princípio, a gente apoia, né? A gente primeiro apoia, depois vê quais são as reivindicações, né? Mas reivindicação mais do que justa, só que a minha crítica aí não vai nem só para o pessoal da Regap, não, é para toda categoria petroleira, inclusive para nós aqui, direção do Sindicato RJ, trabalhadores do RJ, trabalhadores do TABG, que são a minha base. Minha crítica é o seguinte: será que tem que esperar 200 casos de Covid para a gente fazer uma greve sanitária, para a gente parar? Será que a gente tem que esperar alguma morte para a gente parar? E isso não é nenhuma opinião do sindicato, é minha opinião pessoal. A gente tinha que ter parado lá atrás, lá em março, e parar todo mundo. Quem está no teletrabalho, não ligar o computador. Quem está nas áreas operacionais, não ir para o trabalho. É greve que o pessoal chama, né, até de maneira um pouco pejorativa, greve de pijama. Mas no caso da Covid, eu acho que tinha que ser isso. A pessoa tem que ficar em casa, todo mundo tinha que ficar em casa, forçar a barra para a empresa começar a negociar o que é essencial, as condições sanitárias dentro dos ambientes de trabalho. E isso não foi conversado. Assim, o pessoal na Regap chegou numa situação de extremo para eles. Para mim, a situação de extremo já chegou há muito tempo. A situação de extremo, para mim, chegou lá atrás, quando eu soube que o Gilson TBG morreu, copeiro, que a gente deu uma notícia aqui, que foi algo traumatizante, assim, para mim, foi algo muito triste, grave. Eu acho que a gente tinha que ter parado ali, só que a gente não parou. Falha da categoria, falha dos dirigentes. Mas não é porque a gente foi lá atrás que a gente vai continuar errando, né? Eu acho que a Rosa vai dar aí, a gente vai ter a agenda semanal, vão ter algumas setoriais.
A gente vai estar mobilizando aí com os trabalhadores, esse debate tem que ser feito. A gente vai falar muito, sem querer me estender agora, né, mas já me estendendo um pouquinho, a gente vai falar muito sobre a venda, né, da RELAM, as privatizações que estão ocorrendo, a PBI, a venda da PBI, a boiada passando aí, vários bois passando aí, a gente vem falando das boiadas. Só que, para mim, mais grave de tudo isso é a nossa vida e a nossa saúde, e eu acho que esse deveria ser a pauta principal da greve. Na segunda, também repercutimos que o projeto de lei que cria um programa com um conjunto de propostas de incentivo à navegação de cabotagem, batizado de BR do Mar, entrou em regime de urgência no plenário do Senado. A gente já tinha comentado aqui desse projeto no Giro Semanal, e apesar do nome dado ao programa passar a ideia de que estão constituindo, né, regras para beneficiar o mercado nacional com uma distribuição marítima adequada aos moldes que representou, por exemplo, a privatizada BR Distribuidora, o objetivo dessa BR do Mar é entregar a cabotagem ao mercado internacional, Roberto Santos. A gente já até comentou lá atrás, já estava na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. Engraçado a urgência, né, que tu falou aí, né? É urgente discutir, tem pessoas morrendo, 2.700 pessoas no país morrendo, mas a urgência é entregar a cabotagem para o capital estrangeiro, né? Nenhum país é assim. Tu vai nos Estados Unidos lá, se eu falar isso, o pessoal está porrada, entendeu? E aqui no Brasil tem esses patriotas aí de M aí, que isso aqui é um programa de família, né? Não pode falar palavrão, mas esses patriotas aí fazem esses projetos aí a toque de caixa, na urgência, a última PEC aí que passou do PEC do auxílio emergencial, né? Que teve esse nome fantasia, mas na verdade congelou o salário de servidores, né? São as boiadas, né, que estão passando. Eu acho que, infelizmente, né, a gente não está... É chato falar isso aqui, é triste falar isso aqui, mas é a minha percepção. Nós não estamos mobilizados e, devido a gente não estar mobilizado, a boiada vai passar. E aí são os bois, né? Foi o boi da PEC emergencial, tem o boi agora da BR do Mar. Qual vai ser o próximo? Será que vai ser os Correios? Será que vai ser a Eletrobras? Não sei. No dia 17, publicamos a importância de duas decisões para os trabalhadores. No dia 19 de fevereiro, a Suprema Corte do Reino Unido publicou uma sentença sobre um processo movido por trabalhadores contra o Uber, mantendo as decisões dos tribunais trabalhistas e a classificação dos motoristas como trabalhadores, com garantias de salário mínimo, férias e regras sobre jornada de trabalho. E no dia 23 de fevereiro, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou o seu relatório anual sobre perspectivas sociais e de emprego no mundo, dedicado inteiramente na edição desse ano de 2021 ao papel das plataformas digitais nas transformações do mundo do trabalho. Decisões importantes, principalmente nesse momento de pandemia, que esses trabalhadores têm sido totalmente explorados, né, Gabriel? Então, Rosa, essa decisão da Suprema Corte Britânica, né, ela enquadra esses trabalhadores, né, na categoria que eles chamam, de fato, vou abrir aspas aqui, de trabalhadores, fechar aspas, né, que seria a figura intermediária entre empregados e autônomos, né, nos termos da lei. E aí eles teriam alguns direitos, como salário mínimo, férias e regras sobre jornada de trabalho. O procurador britânico lá, ele mostra que a Uber age como um capataz mesmo, né? Que é o que o capitalismo faz com o trabalhador hoje em dia. E aí esse procurador britânico, para mostrar claramente, é que eu vou falar aqui os cinco elementos que ele mostra, e aí a gente fica claro como que é o capataz, né? A gente compara lá atrás e vê que lá atrás ainda ganhava-se uma casa, né? Na escravidão. Triste falar assim, né? Os grilhões, né? Mas, assim, vamos voltar para o caso específico da Uber na Suprema Corte Britânica. O procurador britânico, ele na decisão dele, sustentou, mostrando que a Uber age, para dizer que o motorista de Uber seria um trabalhador, ele usa 5 argumentos. A determinação de valores é unilateral, é feita pela Uber. Segundo argumento, não se ouve os trabalhadores sobre os termos de uso. Quem determina isso é a Uber, é o capataz, né? Submissão, tem submissão. Você não sabe o destino da corrida. Se você recusar a chamada, você pode ser suspenso pela plataforma. Não tem nada de empresário nisso aí. Né?
A quarta coisa, tem uma subordinação ali. Você tem um sistema de ranqueamento, que se você não ficar ali com 4 estrelas, 5 estrelas, não sei como é que é, você pode ser eliminado, você não pode mais trabalhar ali. E a quinta é a restrição da comunicação entre esse trabalhador, esse motorista, né, e o passageiro. É tudo feito pela Uber. O cara não consegue se comunicar com quem ele vai pegar. Então, ele é trabalhador da Uber. É isso. Tá? Então, ela decidiu, na decisão, tem uma frase curta ali, que é o seguinte: a Suprema Corte decide que a Uber controla de maneira rígida como o trabalho deve ser feito pelos motoristas. Então, o motorista é trabalhador. Isso acontece com muito atraso, né, obviamente, porque a Uber usou esse artifício no mercado. Ela foi se lançando, aproveitando brechas. Não existia lei, não existia uma figura na justiça, né, que pudesse legislar sobre o que era o motorista de Uber. E ela foi colocando lobistas nos congressos para ir segurando isso. E aí agora, obviamente, eu vou fazer o espelho disso no Brasil. Como é que está a situação no Brasil? As decisões no Brasil vão na contramão disso, tá? A quarta e a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiram que os motoristas de Uber são autônomos e a base da decisão deles, ao invés de usar aqueles 5 argumentos que a gente acabou de ler aqui, que mostra simplesmente, né, a figura do capataz e tudo mais, eles dizem que os trabalhadores podem decidir quando trabalham. Então, eles são autônomos. Eles decidem quando trabalham. Então, eles não vão ter direito nenhum aqui no Brasil. Ou seja, o lobby aqui está funcionando bem, né? Voltando aos dados que você citou, né, na manchete da matéria, isso tudo tem no nosso site do Sindipetra RJ. Eu vou reforçar aqui só no comentário, né? A gente já tem no Brasil, pelos dados do IBGE, do trimestre de dezembro de 2020, 34 milhões de brasileiros na informalidade. A taxa de informalidade aqui do mercado de trabalho já está em 39,5%. E aqui o Brasil, né, a gente sempre brinca que o Brasil é uma jabuticaba, né? Ou seja, tem coisa que só existe no Brasil, né? O Brasil ele tem essa taxa de 39,5% e teve meses na pandemia que essa taxa da informalidade reduziu. Aí, em todos os países do mundo, quando a taxa de informalidade reduz, é porque o desemprego diminuiu. Mas no Brasil, durante a pandemia, aconteceu coisas do tipo assim, a taxa de informalidade reduziu, mas o desemprego aumentou. É porque teve uma categoria que aumentou ainda mais, que foi não é nem a informalidade, é a faixa da população que já desistiu até da informalidade. Ela já desistiu, inclusive, ela não está nem com o emprego formal, nem com o emprego informal. Ela desistiu. Ela não está recebendo nada, ela está à deriva. Acho que é desalentado, se eu não me engano, o nome desse termo. E só reforçando, esses 34 milhões que estão na informalidade, para concluir, 1 milhão já trabalham no Uber, entre motoristas e entregadores. É isso. Ao participarem de evento com transmissão ao vivo, organizado na segunda, dia 15, pela mídia empresarial, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, juntaram-se em coro na defesa da privatização de todas as estatais. Isso é um reflexo de um Congresso comandado por 2 aliados de Bolsonaro, né, Roberto? Rosa, o que a gente pode esperar do Congresso, né? Eu lembro muito do próprio, quando a gente chamou o Glauber Braga, né, para uma live, que ele falou, não confia. O deputado, o cara do Congresso, falou, não confie no Congresso. Ele deu o recado para a galera e a gente não pode confiar, né, Rosa? Não dá para confiar, não dá. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer, entendeu? Uma fala desses caras aí, acho que deveria mobilizar uma greve geral no país, né? Assim, motivos tem, assim, eu já falei da Covid. Imagina que não tem Covid, né? Vamos imaginar um mundo que não tenha Covid. Os caras não querem detonar as estatais, né? Então, será que não dava para a gente juntar petroleiros com o pessoal dos Correios, pessoal, por exemplo, da SEDAI, sempre citar a SEDAI, aqui no Rio, pessoal da Eletrobras, tá passando da hora, entendeu? A gente, no RJ aqui, tenta tentar chamar essas outras categorias aqui, é complicado, assim,
Vou até falar algo que não é politicamente correto aqui, mas vou falar. Enfim, uma coisa a Rosa corta. Já tentei falar com esses caras, mandei e-mail para o pessoal dos Correios, mandei e-mail para as 2 federações de Correios e nada. Os caras não respondem, entendeu? Então, é complicado. O cara está pensando em quê? Está pensando em Lula 2022? Eu devo votar no Lula, Rosa, só que eu não quero ficar esperando 2022, entendeu? Eu não quero o Lula no Salvador, até porque ele não é Salvador, entendeu? Ele vai chegar lá e vai fazer a mesma coisa que ele fez no passado, entendeu? Aquela pancada de crítica que a gente tem ao governo dele. É isso que a gente vamos, porque é muito fácil delegar a luta. A gente não pode, a gente tem que combater isso. Até por exemplo, aí já vou até me estender um pouco no comentário. Por exemplo, às vezes a gente vê alguns setores da categoria depositando esperanças milagrosas no judiciário. E eu falo isso, eu estou de frente no setor jurídico agora, estou no núcleo aqui do jurídico com outros companheiros. E nosso jurídico é ótimo, pessoal competentíssimo, assim, consegue coisas incríveis. Só que não dá para depositar esperança no jurídico, porque seria um mundo maravilhoso. Eu fico em casa, eu vou para a praia, falo para o advogado entra com a ação aqui que ele não pode privatizar a BR, porque isso é inconstitucional. Não pode privatizar isso aqui porque é inconstitucional, porque tem uma pancada de argumentação jurídica. Mas isso daí não vai adiantar nada. A gente vê que o Gabriel colocou aqui muito bem a situação da Uber, né, aqui no Brasil, né, como que as decisões jurídicas são tomadas, entendeu? E assim, precisa ter pressão na sociedade, entendeu? Vai votar no Lula? Beleza, tranquilo, vai lá, vota no Lula. Só que não vota no Lula e fica na praia, pegando sol, 4 anos não. Vota no Lula, mas vai na rua, vota no Ciro, não vou ficar fazendo campanha para ninguém, não. Vota em quem for. Mas a gente tem que ir para a rua, tem que pressionar esses caras, porque se não tiver pressão, eles vão passar o carro, a boiada vai passar. Na quarta-feira, divulgamos que a Transpetro já responde na Justiça pelos descontos em salários de grevistas. Os trabalhadores ficaram sem receber salário em fevereiro desse ano ou tiveram descontos expressivos. A Transpetro realizou os descontos alegando que seriam referentes à participação em greve de 2020. Mas, na época, após reunião de mediação no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, ela teve 180 dias para fazer esses descontos e não os fez. O Sindipetro RJ acionou a Transpetro na Justiça e agora está em curso o prazo de 15 dias para ela responder na ação. Roberto Santos. Rosa, a ação é isso aí mesmo da notícia, não vou ficar entrando nos detalhes jurídicos aí, né? Até porque, como você já falou, já está, né, na Justiça, né? Eu só queria ressaltar, né, a forma, né, como foram feitos esses descontos, né? Sem entrar nessa discussão se são devidos ou não, né? Não vou atrás, se a gente está discutindo na Justiça. Só que, teve um colega aí que no dia 25 teve contra-cheque zerado, né? Não recebeu nada. Teve um que não recebeu nada dia 25 e parece que no dia 10, tipo assim, pingou R$1.000, assim, no contra-cheque dele já. É bem abaixo do que ele costuma... Não estou nem entrando no mérito se é muito ou pouco, né? R$1.000. Estou falando que é muito abaixo do que ele estaria esperando, né? Receber, né? E aí a pessoa tem uma série de compromissos aí e que do nada, na atacada, a Transpetro fez esses descontos, assim, sem nenhum tipo de negociação com o sindicato, porque partindo do pressuposto, né, que a Transpetro entendesse que os descontos eram devidos, ela poderia chamar o sindicato e falar: sindicato, tem uma bomba aqui, ó, tem um abacaxi aqui para a gente descascar, o que a gente vai fazer? Vamos conversar. Mas não, acho que é um descaso assim, com os trabalhadores, com a entidade sindical. O diálogo está ruim, Rosa. Quase emprego com a Petrobras, Transpetro, está ruim. Isso é muito complicado, né? Eu acho que assim, o sindicato está sempre muito aberto a conversar, a negociar. Quando não tem conversa, a gente entra na justiça mesmo. Eu falando mal da justiça e falando agora que a gente entra na justiça, né? É uma contradição aí, mas o mundo é contraditório mesmo, não tem jeito. Vamos seguir em frente. Mas, assim, se não tem conversa, a gente entra na justiça, mas se não tem acordo, né? Se um acha que é uma coisa, outro acha que é uma coisa, beleza, discute na justiça, não chegamos a um acordo. Só que falta essa conversa inicial, né? Que
a gente preza muito, né, que é a representação dos trabalhadores, falando com as empresas, e eu entendo até, e pensando até no lado da empresa, assim, pelo lado capitalista da coisa, da empresa faturar e ganhar dinheiro. Pô, os trabalhadores têm coisas interessantes a colocar, muitas coisas interessantes a colocar, entendeu? Tanto para a empresa, para o funcionamento da empresa, quanto para o próprio bem-estar dos trabalhadores, assim, saúde física e mental, que, assim, para mim é muito lógico, né? Um trabalhador bem fisicamente, bem mentalmente, ele vai produzir mais para a empresa, né? Mas parece que os nossos gestores aí estão nessa, o Gabriel falou aí, né, na era dos capitães do mato, aí usam esse tipo de metodologia para lidar com o trabalhador, né, que é lamentável. Novamente foram praticados descontos abusivos de AMS nos contra-cheques. A Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, através de seus sindicatos filiados, incluindo o Sindipetra RJ, fez uma ação para tentar manter os valores referentes à participação da AMS descontados em folha de pagamento limitados pela margem de desconto de 13%, mas essa ação ainda não foi julgada. Petroleiros da ativa, aposentados e pensionistas que tiveram descontos de saldo devedor nesse mês devem procurar o setor jurídico do Sindipetra RJ, né, Roberto? Rosa, é bom deixar claro, né? São duas coisas diferentes, né? A FNP entrou com uma ação questionando, mas eu não me adentrei, né, na ação, não li a petição inicial, mas ela está questionando, né, essas margens de consignação, como os descontos são feitos. Beleza, isso a FNP está fazendo é uma coisa. A outra coisa são esses descontos aí absurdos, abusivos que os trabalhadores estão sendo submetidos, né? E, para isso, a gente já publicou uma matéria no site, eu estou divulgando aqui, volta e meia, o pessoal fazendo ligação no e-mail, perguntando o que fazer em relação a isso. Até atendi um associado TBG hoje, que estava aposentado TBG, que estava com essa dúvida. Tem uma matéria no site, eu não sei se até nessa matéria que a Rosa deu da FNP está linkada a outra matéria no site, mas, basicamente, as pessoas têm que mandar um e-mail para o jurídico, pro setor jurídico do sindicato. O e-mail é jurídico@sindipetro.org.br. A documentação que o trabalhador tem que enviar: identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, aí tem as páginas com o número da carteira, qualificação pessoal e foto, página do contrato de trabalho, contra-cheques dos últimos 6 meses. Porém, se tiver dos últimos 5 anos, é melhor. Então, puder correr atrás desses últimos 5 anos, é melhor. O extrato do MS, que eu obtive no site do MS, e a carta de concessão do benefício da Petros, que pode ligar para a Petros e conseguir também. Isso daí não tem tanta dificuldade. Mas, assim, o ideal, pessoal, olha lá a matéria está muito bem explicadinha. A gente até fala, né, que assim, o giro semanal, a gente comenta as notícias, só que é fundamental os trabalhadores olharem no site, porque no site tem a coisa completa, tem a matéria completa, tem um aprofundamento, e nesses tempos de obscurantismo, negacionismo, é muito importante a gente estar sempre batendo nisso também, nessa tecla, que é muito importante a gente se aprofundar nos assuntos, não ficar simplesmente com as manchetes, né? Então, convido todos a entrar lá no site, mas o procedimento é esse. Você, principalmente aposentado, que está sendo descontado aí abusivamente pela Petros aí na MS, manda um e-mail para o jurídico com a documentação, que a gente vai entrar com uma ação individual, isso para cada associado, contra esses descontos da MS. Vamos, então, à agenda semanal. Segunda-feira, dia 22, às 8 da noite, tem uma reunião setorial com as plataformas, né? Terça-feira, dia 23, vai ser a vez da reunião de aposentados, a partir das 2 da tarde. Terça-feira, dia 23, também tem a convocatória para o pessoal da Gaslub, né, nome novo do Comperge, às 4h30 da tarde, sobre o turno das 12 horas. E às 5h30 da tarde, ainda na terça-feira, dia 23, tem a Assembleia do ADM, importantíssima, que inclusive vai fazer votação com relação a propostas, né, que o sindicato está apresentando, levadas pela FNP também, relacionadas ao trabalho. Quer fazer um comentário sobre essa Assembleia, Gabriel? Rosa, a gente vai fazer essa Assembleia no dia 23, né, às 17h30. A pauta da Assembleia é basicamente
essa instabilidade que a gente está vivendo, com ataques à Petrobras e os desafios postos pelo teletrabalho, né? A empresa se retirou da mesa de negociação do GT. A gente tem as pautas reivindicatórias que já estão na mesa pela carta FNP, se eu não me engano, acho que é a carta 002 de 2021. A empresa se retirou da mesa de negociação, alegando que vai sair dessa mesa até a troca de comando da empresa. O sindicato continua na luta pela garantia desse teletrabalho que continua, né, em andamento, mas a gente preza por todas as condições, né, desse teletrabalho e pela garantia dele, né? A gente também é contra qualquer tipo de aceleração do retorno ao trabalho presencial. As pautas estão nessa carta e esses informes referentes a essa carta estão lá no nosso site. E uma coisa que a gente pede na Assembleia, né, na convocação, a gente tem uma frase assim: traga mais uma pessoa, né? Porque a gente teve baixa adesão na última Assembleia e a gente quer a mobilização do administrativo, né? A gente pede, porque a gente está em teletrabalho, é a única maneira da gente se juntar, ouvir a categoria. Então, traga mais uma pessoa é o nosso lema aí para essa Assembleia, Rosa. Na quinta-feira, dia 25, tem, a partir das 12 horas, uma live que a gente está produzindo para falar do primeiro ano de teletrabalho. Então, o pessoal aí que tiver comparecido, né, na Assembleia já pode aproveitar e fazer a divulgação também dessa live, que vai ser importante para a gente estar debatendo. Vai ter convidados, né, alguns diretores do próprio Sindipetro e também estudiosos da Fiocruz para estar falando sobre teletrabalho na quinta-feira, dia 25, meio-dia. E às 5 da tarde tem a reunião setorial com o pessoal do Operacional Terra. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Queria pedir, então, para o Gabriel fazer a despedida dele hoje dos ouvintes, por favor. Rosa, para finalizar, eu queria pedir a todos os nossos ouvintes para se protegerem, né? O momento é muito complicado. Lamentar o falecimento na quinta-feira do Renatinho do PSOL, né? É um cara muito lutador, né? Um vereador por 5 mandatos lá em Niterói, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Renatinho também era tio de um petroleiro embarcado na Bacia de Campos. O Sindipetro RJ presta condolências a todos os familiares e amigos do Renatinho. Muito triste a passagem do Renatinho do PSOL. Para finalizar, também queria reforçar a presença lá na Assembleia do ADM no dia 23. A gente está precisando de mobilização dos companheiros do administrativo, dos prédios do Senado, do EDIS e dos outros prédios também, do SEMPES. E agradecer aí você, espero voltar. Roberto Santos. Rosa, eu comecei o programa, né, com tudo mais ou menos, né, do Souzão. Realmente é complicado, né, falar que está tudo bem, tem muita gente morrendo, né, mas, enfim, acho que não dá para a gente... O momento é duro, o momento é complicado, mas a gente tem que buscar forças, né, nesse momento e acho que você vai pegar um pouco as coisas boas também, né, assim, queria colocar um pouco a notícia da alta, né, que o nosso companheiro Sérgio Paz teve. Ele chegou a ficar internado aí com problema de Covid e está se recuperando, né, está naquele processo, deve fazer fisioterapia, né, fisioterapia pulmonar. É muito complicada essa doença, assim, não é brincadeira. O Nascimento também, que estava com suspeita de Covid, ele fez o teste, não está para sair o resultado do teste dele, mas ele está se recuperando também. Então, ficam essas duas boas notícias, né? Enfim, agradecer aí sempre ao pessoal que está ouvindo o programa, né? Pedir sempre para, que nem o Gabriel falou da Assembleia, chama mais um. Esse programa podia também ser isso, né? Indica para mais um, tenta trazer mais um ouvinte, porque esse programa aqui não é para eu ficar famoso, o Gabriel ficar famoso, a Rosa, a gente ganhar dinheiro, não. Nosso objetivo é justamente informar a categoria, né?
porque a gente entende que a mobilização o caminho para a mobilização é a galera tá bem informada sobre o que está acontecendo, né? A gente precisa saber o que está acontecendo, nossa situação, e precisa saber também, a gente precisa ter essa certeza de onde a gente quer chegar, né? Não vamos simplesmente fazer uma greve porque é maneiro fazer greve, porque não é maneiro fazer greve, é horrível, é cansativo, é chato, a gente é descontado, tem um monte de coisa, mas a gente tem que fazer, a gente vai lá e faz. Por que a gente faz? Porque a gente quer alcançar um objetivo. Então, acho que a ideia do programa é isso. Então, peço para todo mundo compartilhar. Se puder mandar também sugestões, críticas para a gente está sempre aberto aí. Reforçar aqui também, a gente tem o e-mail do Sindipetro, né? contato@sindipetro.org.br. Lá vocês podem mandar as críticas por lá também. Vocês podem... Qualquer coisa vocês mandam por lá. A gente... É um e-mail que a gente está sempre observando lá e respondendo o pessoal aí. E fico obrigado aí a todo mundo que ouviu até o final. Tá ótimo. Eu peço que compartilhem o programa. Ele está disponível no site do sindicato, na página da Rádio Petroleira e em outras plataformas como o Spotify. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.